Olá e seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal CSS Descomplicado. Eu sou Elian Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje vamos falar de algo que eu sempre uso aqui nos tutoriais, mas nunca explico o que exatamente está a acontecer. Normalmente, nos tutoriais eu venho aqui, seleciono todos os elementos e passo o box sizing para border box. Mas o que realmente é esse box sizing? É isso que nós vamos ver neste tutorial. Para aprendermos sobre ele, eu criei uma pequena estrutura aqui no meu HTML. Temos aqui um container e dentro desse container temos duas divs. A primeira div eu dei a classe de box1 e a segunda div dei a classe de box2. Agora vamos voltar aqui no nosso CSS e vamos perceber o que é isso. O box sizing é responsável por dizer ao box model como ele deve se comportar. O que exatamente isso quer dizer? No box model nós temos ali o padding, temos as bordas, assim como a margem. Ele vai dizer ao box model se deve contar o padding, assim como as bordas, como parte do conteúdo ou simplesmente como parte extra. Acredito que até neste momento isso não esteja claro, mas vamos ver isso na prática. Vamos selecionar aqui o body primeiro. Só para dar um espaçamento aqui, vou colocar um padding de 20 pixels. A seguir, eu vou selecionar o nosso container e vamos dar um comprimento de 450 pixels. Vamos dar uma cor, um background color de black, simples assim. E depois, vamos selecionar o nosso box 1. Vamos dar o mesmo tamanho de 450 pixels. Vamos dar uma cor aqui, um background neste caso. Vou dar uma cor bem vivida. Pode ser esse Blue Violet. E a seguir vamos selecionar o nosso box 2. Vamos dar as mesmas medidas, o comprimento. Vamos passar para 400 pixels. E o background color, vamos passar um brown, também para ser meio vivido. E como não está visível o meu elemento container, eu só vou dar uma pequena margem aqui. Eu quero uma margem no topo. Posso dar 5 pixels, ele vai aparecer ali. O que é isso? Muito bem, então conseguimos ver ali o nosso elemento preto. Perfeito. Como eu dizia, nós temos o box model que controla o padding de um elemento, controla as bordas, assim como a margem. Agora, o box sizing ele vai controlar o padding e a borda, vai dizer se fazem parte do conteúdo, vai ser contado como um todo ou se vai ser um elemento extra, um tamanho extra. Se voltarmos aqui no nosso box 1 e colocarmos o padding de 20 pixels, notem o que acontece. Vocês conseguem ver que mesmo tendo o comprimento de 400 pixels, assim, e o container também ter o tamanho de 400 pixels, o padding ele tem um tamanho extra. Este é o comportamento padrão do box sizing. Se nós voltarmos aqui e inspecionarmos esse elemento, vocês podem ver que nós demos 450 pixels ali. Mas se nós voltarmos aqui, vou até subir isto um pouco, vou abrir aqui o body. Não está a abrir, o que está a acontecer? Vamos lá, o nosso body. Temos aqui a nossa div container, vou descer essa div e vou apontar aqui o nosso elemento que estilizamos. Notem que o seu comprimento é de 490 pixels, mas nós demos ali um tamanho de 450 pixels. Por que ele tem 490 agora e não 450? Simplesmente porque ele adicionou 20 à esquerda, no padding, não é? 20 à esquerda e 20 à direita. Logo, o seu comprimento vai ser 450 mais 40. Este é o comportamento padrão do box sizing. Ele conta o padding, assim como as bordas, como um tamanho extra. O mesmo aconteceria se eu colocasse uma borda aqui. Vou colocar uma borda de 5 pixels. Vou colocar um solid. Posso colocar um yellow aqui. Vocês vão ver que este elemento cresceu mais uma vez. Contem que 5 pixels. Para o comprimento, ele vai ser 450 mais 40 mais 10. Logo,
este elemento vai ter 500. Se nós voltarmos aqui, vamos de novo. Está difícil abrir isto aqui hoje. Muito bem, agora abriu. E voltamos aqui. Então vocês podem ver que o nosso elemento tem 500. Porque a borda, assim como o padding, foram considerados elementos extra, um tamanho extra. Como eu dizia, o box sizing, para se comportar dessa forma, é porque ele, por padrão, vem como content box. O 450 é só para o conteúdo, o resto vai ter que usar um tamanho extra. Por isso que aqui é o content box. O espaço que nós definimos aqui dentro é apenas para o conteúdo desta div. O resto, o padding, assim como a borda, eles vão ocupar um tamanho extra. Agora, se nós voltarmos aqui e colocarmos um padding também no segundo elemento, vou colocar um padding de 10 pixels. O que acontece aqui? Vocês podem ver que ele também ultrapassou, porque por padrão ainda temos ali o content box, mas nós podemos trocar isso e dizer o seguinte: olha, o padding e a borda fazem parte do conteúdo. É como se estivéssemos a dizer assim, a falar para o box model que ele deve contar o padding, assim como as bordas, como parte do conteúdo. Não use tamanho extra para isso. Logo, passamos aqui o box sizing para borda box. Notem que aquela div ficou com o mesmo tamanho, 450 pixels e 450 pixels tem o mesmo tamanho. Mesmo que eu coloque uma borda aqui de 20 pixels, solid, vou colocar esse sand brown, notem o seguinte, este elemento aqui tem um padding, tem a borda, isto grande aqui é a borda, mas não ultrapassou o seu container main. Temos 450 pixels, aqui também temos 450 pixels. Mesmo com o padding e este outro ser um padding, este container ser um padding, eles continuam com o mesmo tamanho e assim é muito fácil controlar o tamanho das divs. Isto não é para dizer que usar o content box é errado ou usar o border box é certo. É questão de organização e de fácil compreensão. Trabalhar com uma div que você consegue controlar desta forma, dizer 450 pixels para tudo, é mais fácil do que ter que efetuar todos esses cálculos aqui. Porque se tivéssemos que efetuar esse cálculo aqui, nós teríamos que reduzir isto aqui a 400. Se minha matemática não está errada aqui, eu teria que reduzir para 400 e só assim teríamos o mesmo tamanho. Então é difícil controlar esse aspecto. Agora, logo no início, por que nós colocamos esse border box em todos os elementos? Para evitar passar em todos os elementos que nós formos a colocar aqui no nosso site. Nós podemos simplesmente fazer o quê? Vou devolver aqui o 450. Podemos passar esta propriedade logo no início. Selecionamos todos os elementos. Podemos vir aqui. Selecionamos todos os elementos e dissemos o que? Box sizing. Colocamos o border box. Assim é fácil controlar o tamanho. Notem que o tamanho é o mesmo. Mesmo com um tamanho de borda diferente, assim como padding diferente, esses elementos, se tiverem o mesmo comprimento, eles terão o mesmo tamanho. E é assim que funciona o nosso border box. O nosso tutorial de hoje vai parar por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante a entender aqui como funciona o box sizing. Nos vemos no próximo tutorial.